Boa noite, irmãos, graça e paz, amém? Bom ver vocês. GL e Marconi voltaram de Portugal, que Deus abençoe. Bom ver a família da Ana Paula também. Viu bastante gente, Ana Paula. Que legal, Deus abençoe. Vamos lá, irmãos, abrir nossas Bíblias em Gênesis. Vamos continuar nossa trajetória pelo livro de Gênesis. Hoje nós não temos salinha para as nossas crianças. Então as crianças ficam conosco no templo, aprendendo do Senhor. Peço paciência aos irmãos da igreja, mas também peço atenção dos pais, para cuidar dos filhos. As crianças que sabem escrever, nós temos um material ali. Mostra aí, Cauã, o material. Um material para elas escreverem. Então, elas estão aí. E eu já vou falar para as crianças. O Davi já estava explicando para a prima dele. É tua prima, né, Davi? Já estava explicando para a prima dele o que é pregador. Tá vendo? Já estava explicando o que é pregador. Então, agora vocês vão anotar aí. Todos vocês vão anotar agora. Cauã já dormiu? Vocês vão anotar aí agora a palavra peregrino. Esse é o título da mensagem de hoje. Peregrino. Vamos lá, abram suas Bíblias em Gênesis capítulo 47. Acabei falando Gênesis e não falei o lugar, né? Gênesis 47, do versículo 7 ao versículo 12. Gênesis 47, do versículo 7 ao versículo 12. Na verdade, nós vamos trilhar desde o 46, 28 até o 47, 12. Vamos lá? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Trouxe José a Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó. E Jacó abençoou a Faraó. Perguntou Faraó a Jacó: quantos são os dias dos anos da tua vida? Jacó lhe respondeu: os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais. Nos dias das suas peregrinações. E tendo Jacó abençoado a Faraó, saiu de sua presença. Então José estabeleceu a seu pai e seus irmãos e lhes deu possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés, como Faraó ordenara. E José sustentou de pão a seu pai, a seus irmãos e a toda a casa de seu pai, segundo o número de seus filhos. Vamos orar, Senhor? Abaixe sua cabeça. Já falamos ao Senhor, cantando para Ele, o quanto que Ele é santo, o quanto que nós queremos glorificá-lo, e agora o Senhor fala conosco. Pai, fala conosco, fala ao nosso coração, no mais profundo da nossa alma, não deixa com que o pecado, ele turve aquilo que o Senhor tem para falar para a gente. Que o Senhor também nos ajude a pregarmos para as nossas crianças, para que elas possam aprender também da Tua palavra. Para aquele que veio hoje aqui, que o Senhor abra a mente, os ouvidos e, em especial, o coração, para que a Tua palavra entre e faça morada. Em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, na semana passada, nós falamos sobre decisão e vimos aqui na história de que nós precisamos fazer duas coisas quando precisamos tomar alguma decisão. Duas não, 3 coisas. A primeira coisa é buscar ao Senhor, a segunda é ouvir ao Senhor e a terceira atitude que nós precisamos tomar é confiar no Senhor. E Jacó buscou, ouviu
e agora ele vai para o Egito se encontrar com o seu filho depois de mais de 20 anos. E quando eu estava preparando a mensagem, eu fiquei pensando, chegamos em um dos grandes ápices da história de José, que é o grande encontro com o seu pai. E realmente, nós estamos trilhando esse caminho desde novembro do ano passado, nós estamos em abril, desde o tempo em que José foi afastado da presença do seu pai, e agora, de fato, eles vão se encontrar. Mas não é esse o ápice da história que é apresentado aqui. Dentro dessas demandas de vida que nós temos, em que precisamos tomar decisões, uma das coisas que mais pega o meu coração é a seguinte: nós temos que tomar uma decisão em determinada situação, e uma das primeiras perguntas que vem é o seguinte: mas por quanto tempo eu vou ficar aqui? Por exemplo, a minha esposa, ela já está desde o ano passado querendo que a gente troque de casa, mudar. E pensa num negócio difícil para mim é mudar de casa. Eu não gosto de mudar de casa, eu acho que as coisas estão bem, eu acho que a gente tem que caminhar dessa maneira. Mas as decisões chegam. E a gente fica bem assim, mas a gente vai mudar de casa, mas a gente vai ficar quanto tempo nesse lugar? Será que esse lugar, ele vai resolver a demanda que a gente precisa hoje? E os próximos anos, como que fica? Então, irmãos, as tomadas de decisão, elas partem desse pressuposto. Mas uma das coisas que pega o meu coração é o seguinte: trocar de casa, e aqui eu só estou dando um exemplo da troca de casa. Trocar de casa significa que envolve várias demandas, e uma delas é a demanda financeira. E aí a gente fica pensando, eu troco de casa e vou morar de aluguel? Eu troco de casa e financio uma casa? O que é que eu vou fazer dessa maneira? E eu entro numa crise espiritual quando eu entro nessas demandas assim. Eu acho que é por isso que minha esposa está um tempão já falando para a gente tomar uma decisão e eu não consigo tomar. Porque eu fico pensando, será mesmo que a gente precisa tomar essa decisão agora? Será que tomar uma decisão de uma casa, e de uma casa de alvenaria, o próprio nome já diz, o nome disso é o quê? Imóvel, fixo. E Deus nos chamou para ser o quê? Eu fico pensando. Aí outra coisa que eu fico pensando é, a gente vai botar um monte de dinheiro lá, nessa casa. Aí eu já fico pensando na escola, no seminário que tem que construir lá no Nepal. Eu já quero pegar o dinheiro para doar para lá. Aí esses dias eu estava conversando com esse irmão que está caminhando lá no Nepal, e ele falando, nós precisamos de pastores para vir para cá, para poder dar curso. Eu já fico imaginando, rapaz, se eu botar esse dinheiro todo nessa casa, como é que eu vou para o Nepal ensinar aqueles irmãos que precisam? Duro, né? A vida do crente não é fácil. Jacó tomou uma decisão de se encontrar com o seu filho. E nós vamos ver nessa noite um peregrino que vai caminhando até chegar no seu filho, mas principalmente até se encontrar com o faraó. Primeiro aspecto que nós vamos ver hoje na história é o encontro de José, o tão esperado encontro de José com o seu pai Jacó. E eu fico pensando, eu passei 20 dias viajando com o meu pai, 22 dias viajando com o meu pai, e semana que vem, no próximo final de semana agora, é Dia das Mães. E a minha mãe e o meu pai vêm. E eu já estou ansioso para encontrar o meu pai e a minha mãe, porque eu quero conversar. Porque para decidir essas coisas, eu tenho que conversar com o meu pai e com a minha mãe. Imagina 20 anos. Imagina você achando que o seu filho está morto por 20 anos. E agora você descobre que ele está vivo.
O texto começa dizendo que Jacó enviou seu quarto filho, Judá, primeiro, para que quando ele chegasse lá, ele pudesse ajudar no caminho até chegar nessa região chamada Gósen, uma região que fica um pouquinho ao sul do que a gente conhece hoje como Cairo, mas a cidade naquela época se chamava Ramsés, e nesse lugar ele vai para lá, e o versículo 29 diz que José, quando se encontra com Judá, ele apronta o seu carro e vai ao encontro de Israel, seu pai. Um filho ansioso para ver o seu pai, um pai ansioso para ver o seu filho, que foram divididos forçadamente pelos planos dos seus irmãos. José, quando sabe que o pai está próximo, apronta logo o carro, vai ao encontro, e quando ele chega lá, o versículo 29 diz que ele apresentou-se. Depois ele lançou-se ao pescoço do seu pai, e terceiro, ele chorou assim longo tempo. Eu fico lembrando, quando a gente recebe parente, que faz muito tempo que a gente não vê, e lá em Porto Velho, na época que eu morava em Porto Velho, os parentes chegavam tudo de madrugada, né? Os voos, a maioria de madrugada. E aí o parente chega lá, e a gente sabe que precisa dormir, porque no outro dia tem que trabalhar, tem que viver a vida, mas o parente chegou e a gente quer o quê? Gastar tempo conversando com esse parente, sabendo das coisas que aconteceram com os outros parentes lá da região. Acho que o Marcos e a Elaine viveram isso agora, né, Marcos? 2 semanas que foram lá depois de um tempão sem ver os parentes. E quer gastar o máximo de tempo ali. Aquele filho se apresenta, ele corre ao pescoço do seu pai e eles choram por um longo tempo. E depois que acontece esse encontro, olha que especial a fala desse pai, no versículo 30, que ele disse bem assim: disse Israel a José: já posso morrer, pois já vi o teu rosto e ainda vives. Jacó chegou no momento da vida dele que ele olhou, quando ele se depara com a realidade de que ele se encontra com todos os seus filhos, todo mundo muito bem, obrigado. Ele fala: cara, minha vida está satisfeita. O que eu quero mais da vida? Olha, eu tenho família e agora minha família está reestruturada e restaurada. Eu tenho um trabalho, Deus resolveu me abençoar com o meu trabalho. Eu tenho gado, eu tenho ovelhas, eu tenho várias coisas. E terceiro, eu acabei de ter um encontro com o Deus vivo. Preciso mais de quê? Então ele diz o quê? Já posso morrer, pois já vi o teu rosto e ainda vives. Aquilo que faltava no meu coração, aquele vazio no meu coração, se completou. Pronto. Imagina se nosso coração fosse satisfeito assim? Nessas 3 coisas? O Edmilson, no ano passado, vocês lembram que o Edmilson uma vez foi fazer a liturgia aqui, e ele falou bem assim do STF, mas não falou do STF lá de Brasília. STF, S de sábado, de relacionamento com Deus, de tempo com Deus, T de trabalho e F de família. Isso completa o ser humano. E é isso que José, mais uma vez, traz para a gente, Jacó, mais uma vez traz para a gente, e diz assim: tá bom, já basta, eu já completei tudo aquilo que eu tinha que completar. Mas agora a gente tem um probleminha para resolver. Tem um grande problema para resolver. Como que vai ser o encontro desses meus irmãos, desse meu pai, com o faraó? Porque José, quando vai falar para os seus irmãos bem assim: olha, vai lá que eu vou dar a terra de Gósen, ele não tinha conversado com faraó. Então ele chega para os seus irmãos no versículo 31 e diz bem assim:
E José disse a seus irmãos e à casa de seu pai: subirei e farei saber a Faraó e lhe direi: meus irmãos e a casa de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram para mim. Esses homens são pastores, são homens de gado, e trouxeram consigo o seu rebanho e o seu gado e tudo o que tem. Então, José chega para seus irmãos e fala assim: olha, eu vou falar para o faraó bem assim: esses aqui são os meus irmãos, eles vieram da terra de Canaã, e eles são pastores, homens de gado, e trouxeram consigo o seu rebanho e tudo o que tem. Por que essas informações são tão importantes para a história? Primeiro, nós vamos ver no versículo 34, que no Egito você ser pastor de rebanho era muito ruim. Era uma abominação. E segundo lugar, o texto diz que eles trouxeram consigo todas as coisas. O que José queria mostrar para Faraó era o seguinte: Faraó, eles não vieram aqui para tomar o lugar de você, nem vieram aqui para atrapalhar você, eles só vieram aqui para poder trabalhar, viver, porque na terra onde eles estão não tem comida, está tudo seco e eles estão vindo para cá. E por último, Faraó, eles são pastores de gado. Versículo 33 diz que quando, pois, Faraó vos chamar e disser qual é o vosso trabalho, vocês têm que dizer que vocês são servos, foram homens de gado desde a mocidade, ou seja, vocês têm que falar para ele que vocês não começaram a criar gado agora não, que faz muito tempo que vocês criam gado. Para quê? Para mostrar para Faraó que vocês não querem tomar o poder dele. Agora deixa eu explicar uma outra coisa para vocês. O Egito era dividido em castas. Lá na Índia, ainda hoje, a sociedade é dividida em castas. A casta mais alta são os brahmanes e as castas mais baixas são os dalits. Os pastores de gado naquela época, hoje não, né? Hoje a pessoa que tem 2 cabecinhas de gado, né, já está bem. 2 não, né, mas umas 50, Leomax? Umas 60? Já está bom? Já está bom, né? Pronto. Mas naquela época não. Naquela época você ser pastor de gado, ou ser o que a gente conhece hoje como pecuarista, né, seria algo de pior relevância na sociedade egípcia. Era a menor casta que tinha. O que acontece? José queria muito dar a terra de Gósen para eles. Mas se Faraó gostasse muito desse povo, eles iam chamar eles para viver em Ramsés. E o que acontece, irmãos, quando o povo de Deus se mistura com o povo que não é de Deus? Começa a negociar valores muito importantes do Evangelho. Sempre assim. Sempre assim. E José não queria o povo misturado. José queria que enfatizasse mesmo que eles eram homens de gado, para Faraó não chamar eles para morar dentro do castelo do Egito. Separado. Então eles separam, e ele diz bem assim que todo pastor de rebanho é abominação para os egípcios. Então nós vimos o encontro de José com seu pai, nós vimos agora José instruindo os seus irmãos a falar com Faraó, e agora nós vamos ver esse encontro dos irmãos de José com Faraó, no capítulo 47. Então veio José e disse a Faraó: meu pai e meus irmãos, com os seus rebanhos, olha a ênfase nos rebanhos, olha a ênfase nos gados, com tudo o que tem, chegaram da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gósen. José toma 5 irmãos deles, os apresenta a Faraó, e qual que é a pergunta de Faraó? Qual é o vosso trabalho? Vocês trabalham com o quê? Eles respondem: nós somos pastores de rebanho, tanto nós como os nossos. Ele está dizendo bem assim, olha, tanto a gente como toda a nossa ascendência. Nós não começamos a criar gado agora. E eles disseram mais a Faraó no versículo 4, viemos para habitar
nesta terra, porque não há pasto para o rebanho de teus servos, pois a fome é severa na terra de Canaã. Tem um verbozinho aqui que quase ninguém dá muita moral para ele, mas ele é o verbo mais importante desse texto. Olha o que diz: viemos para habitar. Essa palavra hebraica significa habitação rápida, habitação passageira, habitação de tipo assim, para a geração acima da minha, viver de aluguel. Viver de aluguel. É isso. Olha, Faraó, nós viemos aqui rapidamente. Nós só queremos viver como estrangeiros aqui. A gente vai vir para cá, a gente vai comer aqui, vai viver aqui, mas é rápido. Pois te rogamos que permitas que habitem os teus servos na terra de Gósen. Rapidinho. É só para a gente comer, porque lá está com muita fome, e a gente vai embora. Verso 5. Então disse Faraó a José: teu pai e teus irmãos vieram a ti. E olha a resposta de Faraó: a terra do Egito está perante ti. No melhor da terra faze habitar teu pai e teus irmãos. Habitem na terra de Gósen. Se sabes haver entre eles homens capazes, põe-nos por chefe do gado que me pertence. Melhorou. Além de Faraó ter dado a melhor terra para eles, Faraó ainda pega e diz assim: ei, pega o meu gado aí, e já que vocês têm experiência, vocês tomam conta. É bom que eu não envolva egípcio com uma cultura ou com um trabalho tão impuro como é cuidar de gado. Faz isso. Eles são chamados para ser chefes, né? A palavra hebraica traz a ideia de superintendentes, porque eles tinham capacidade, habilidade para tratar os gados. Então, essa é a conversa dos irmãos com Faraó. Mas agora a gente tem a parte mais importante dessa perícope ou desse texto, que é a conversa de Faraó com Jacó. Vamos lá? Olha o que o verso 7 diz. Trouxe José a Jacó, seu pai, e ele o apresentou a Faraó. E Jacó fez o quê? Abençoou a Faraó. Irmãos, vamos lá. Vamos lá? Não tem lógica, né? Nós estamos falando do homem mais poderoso da terra, do homem mais rico da terra, do homem mais poderoso militarmente da terra. E quando ele se encontra com um homem de Deus, quem abençoa é o Deus de toda a terra. Não tem parâmetro. Jacó, um homenzinho que tinha um pouco de gado, mas que estava morrendo de fome, foi ele quem abençoou a Faraó. Faraó, tomado pela curiosidade, olha o que é que ele faz no versículo 8. Ele faz uma pergunta para Jacó: quantos são os dias dos anos da tua vida? Para Faraó, o maior valor que ele tinha era pessoa experiente. Quanto mais uma pessoa vivia, maior valor tinha no Egito. Alguns estudiosos vão dizer que cada faraó vivia algo em torno de entre 80 e 90 anos. E ele pergunta: quantos anos o senhor tem? E olha a resposta de Jacó no verso 9: os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos, ele ainda vai dizer que são poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida.
olha, eu vivi 130, mas ele é pouco e foi mal, porque eu, dentro desses 130 anos que eu vivi, eu passei muito perrengue. Vamos lembrar alguns perrengues de Jacó? Quantos anos ele passou fugido do seu irmão? Vários anos. Segundo, ele foi enganado. Por quem? Pelo seu sogro. Era para casar com Raquel, casou com quem? Lia. Trabalhou 7 anos por Lia, depois trabalhou 7 anos por Raquel. Achando pouco, ele ainda foi lá e perdeu o seu filho por mais de 20 anos. E a sua amada esposa falece e ele fica anos em luto pela sua esposa. Então ele olha e diz bem assim: são poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida. E olha, Faraó, não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas, segunda palavra, segunda vez que se repete a palavra peregrinação. Olha, além de ter sido mal, foi pouco, porque o meu pai Isaac viveu 185 anos, e o meu avô Abraão viveu 175, eu vivi 130. Alguns domingos para frente, Jacó já morre. Jacó vai morrer com 130 anos. Irmãos, a fala de Jacó para Faraó, ela é tão importante porque ela reduz Faraó e coloca Faraó no seu lugar. Sabe por quê? Quem aqui pode acrescentar um pouquinho dos seus dias na terra? Ninguém. Nem Faraó. Então, Jacó via com grande bênção ele ter 130, porque não tem mais nada nessa terra que prove graça de Deus do que anos de vida. Não tem. Porque quem determina quem vive mais e quem vive pouco, não somos nós, muito menos Faraó, mas sim o Deus de Israel. Quem tem poder sobre a vida é Ele. Então no verso 10 ele diz: e tendo Jacó abençoado a Faraó, saiu de sua presença. Mais uma vez Jacó abençoando Faraó. Então José estabeleceu a seu pai e a seus irmãos, e lhes deu possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés, como Faraó ordenara. E José sustentou de pão a seu pai e seus irmãos, e a toda a casa de seu pai, segundo o número de filhos. Segundo o número de filhos. Vamos para as aplicações? Primeira aplicação que eu quero trazer aos irmãos é o seguinte: um ponto muito importante da cultura egípcia precisa ser tratado por nós. Porque muitas vezes a gente acha que nós não vivemos assim, mas vivemos assim internamente no nosso coração. Vou dar o exemplo aos irmãos. E essa é a primeira aplicação. No cristianismo não tem casta. Não tem casta. Não existe aquele que tem um trabalho melhor ou mais importante. Não existe uma classe de pessoas que é maior ou mais importante. Todos fomos criados no mesmo nível de igualdade perante o Senhor. Uma outra coisa que a casta nos traz, que é muito importante a gente ter cuidado com isso, é o seguinte: tem gente que acha que a profissão dele é o que ele é. Aí ele tem uma profissão onde a sociedade ocidental, brasileira, trata como mais importante, ele se acha importante. E aquele que tem um trabalho que dentro da casta ocidental, maquiada, bonitinha, não é importante, essa pessoa se sente diminuída e à margem da sociedade.
Aí vem os reformados e dizem bem assim, não, todo trabalho é para a glória de Deus. Não tem diferença. Então a primeira aplicação que eu quero trazer é isso. Irmãos, olha, nós temos que ter muito cuidado. Eu não posso tratar uma pessoa melhor porque ela tem uma profissão que chama mais atenção, e eu não posso tratar alguém pior porque essa pessoa tem uma profissão que chama menos atenção. Todas as profissões, sendo feitas de forma digna, glorificam ao Senhor. Não existe, como também no cristianismo, não existe diferença de importância entre homem e mulher, entre estrangeiros e quem é nascido nessa terra, como também não tem diferença entre pobre e rico, negro, branco, índio e o que vocês quiserem falar. Segunda aplicação para o nosso coração. Me chama muita atenção o verso 30. Muita atenção o verso 30. Porque aqui, quando os 12 se encontram, quando os 12 são reunidos, a sua família é restaurada. E quando a família é restaurada, Jacó diz o quê? Já posso morrer, pois já vi o teu rosto e ainda vives. Nessas decisões que nós precisamos tomar na vida, nós precisamos lembrar do STF que o Edmilson instituiu aí. Às vezes a gente vai tomando decisão como se Deus não existisse. É muito interessante quando a gente olha para a história de Jacó, e Jacó, mesmo depois de 20 anos sem ver o seu filho, ele para e diz bem assim, será que Deus quer mesmo que eu vá para o Egito? Mesmo tomado de muitas emoções, mesmo tomado pelo olho de falar bem assim, nossa, nós vamos ter o melhor dessa terra, ele para e fala bem assim, eu não quero o melhor dessa terra, e nem quero saber se o meu filho está lá, eu quero saber o que é que Deus quer para mim. Ele estabelece uma prioridade muito importante, Deus. Segundo, quando nós tratamos em grau de importância, depois de Deus não tem nada mais importante do que a nossa família. Não tem. A família é o lugar mais importante. E a família não começa nos filhos, porque tem pais que depois que tem filhos, coloca a vida todinha nos filhos e esquece dos dois. A família começa no casamento. Deixa pai e mãe e vai para um outro lugar. Cuidem das suas famílias. Maridos, cuidem dos seus casamentos. Esposas, se o marido não está cuidando, chama o homem para conversar. Chama o homem para conversar. Terceiro, o nosso trabalho. Cadê as crianças que estão anotando aí? Pronto, presta atenção no que eu vou falar. Para vocês agora. Viu, Davi? Presta atenção. Quando vocês crescerem, vocês precisam ter 3 coisas. 3 coisas. Tá? Trabalho, anota aí. Trabalho. Segundo, família. Terceiro, vida com Deus. Anotou? Vida com Deus, trabalho e família. Agora imagina se esses meninos aprendem, hein, gente? Imagina se isso acontece. Olha a próxima geração que nós vamos ter. Uma geração que glorifica ao Senhor, que coloca as prioridades de Deus no seu coração. E por última aplicação. Às vezes eu acho, estou só achando, que a gente esquece que nós somos
peregrinos. Olha, irmãos, nosso lugar não é aqui. Nosso lugar não é aqui. A gente amou demais esse mundo, né? Tá gostoso demais, cara. Tá gostoso. A gente amou tanto o mundo que a gente vive para ter as coisas. Irmãos, quem vive para ter as coisas não entendeu. Não entendeu. Precisa trabalhar o coração em santificação ao Senhor. Tem pais que acham que quando os filhos têm as coisas, eles ficam felizes. Não entendeu. Não entendeu. Não entendeu. Eu fico olhando para o Edmilson, né? Tem 3 meninos. Vamos pegar o Cauã que está dormindo, que ele não vai ouvir mesmo, então tá bom. Falar dele que ele não vai ouvir. Irmãos, aquilo que a gente valoriza, a gente passa para as nossas crianças. É assim. O Cauã mesmo, quando ele vai lá na fazenda do vô dele, lá no Jaru, agora ele quer acordar, agora volta a dormir, menino. Quando ele vai lá na fazenda do vô dele, lá no Jaru, ele fica feliz do mesmo jeito se levar ele para a Disney. Porque para o Cauã, a felicidade não está na coisa. Ele é contente em viver com o seu coração grato com aquele rio que está ali, que ele mergulha e levanta. E agora, essa semana, ele fez o vô dele comprar uma vara de R$80 para ele poder ir para o sítio do vô. Jacó nos ensina que às vezes a gente gasta muito tempo, que às vezes a gente gasta muito dinheiro em coisa que não vai para frente, irmão. Nós não somos daqui. Tem gente que vive para pagar boleto. Ué. Jacó vive com o pé na terra, mas com o coração no céu. O que é importante para Jacó? Importante para Jacó é aquilo que é importante para Deus. Jacó nos ensina isso. Jacó trata o nosso coração. E quando nós olhamos para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele diz o quê? Eu não tenho lugar nem para reclinar a cabeça. Irmãos, nesse mundo que a gente vive hoje, extremamente materialista, faz a gente acreditar que a nossa felicidade está na próxima compra. E nós colocamos o templo da compra dentro do nosso bolso. Hoje em dia, você pega o seu celular e você compra na Shein em 5 minutos. E tem gente que está ansioso de madrugada, acorda de madrugada para comprar no Shein. Eu não sei nem de onde é isso, desse Shein. Porque é um vazio dentro do coração que tem que colocar alguma coisa. É o coração demais na terra e pouco no céu. Demais na terra e pouco no céu. O texto diz, e lembra a gente o seguinte, que nós somos peregrinos. Nós não somos daqui. Isso aqui é só uma passagem. É só uma pequeniníssima parte da nossa vida. Mas a gente dá tanto valor para isso aqui, né? O nome disso é idolatria. Que a gente cuide do nosso coração e que a gente lembre que a maneira que nós temos de nos livrar do materialismo é chegarmos cada vez mais perto do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você é peregrino, tá bom? Escutou? É assim mesmo. É duro, mas a gente está aqui por um pouco tempo. As crianças aí que tem que anotar, anota agora a frase: nós somos
peregrinos. Apóstolo Pedro fala isso na sua primeira carta, no versículo 1. Amém? Somos peregrinos. Pode anotar aí. Vamos abaixar nossas cabeças, vamos orar. Queria que você colocasse sua vida diante do Senhor. E você desafiasse seu coração a tentar entender onde ele está. Será que o coração está na terra ou está no céu? Por onde o nosso coração pulsa mais? O que é que ele clama mais? As coisas do céu, as coisas da terra. Senhor bendito, nós estamos aqui diante de Ti porque sabemos que o Senhor é poderoso para nos perdoar. Porque como estudamos hoje de manhã, nós temos adorado as coisas e não ao Deus que criou essas coisas. A gente tem focado exacerbadamente nas coisas. O nosso coração se preocupa, fica ansioso, porque nosso coração está muito aqui. O nosso coração clama por proeminência. Eu tenho que ser o melhor, eu tenho que ser o maior, eu tenho que ser o mais importante. E a gente esquece que a gente está aqui por um curto período de tempo. Traz para nós, traz para o nosso coração a esperança do céu, porque lá é o nosso lugar. A palavra do Senhor diz que o Senhor está fazendo casas para nós morarmos lá, na Gósen celestial, num lugar onde não haverá mais choro, nem dor, nem sofrimento. É nesse lugar que nós queremos estar. É para esse lugar que nós queremos ir. E são os valores do reino que nós queremos ter no nosso coração. Sabemos o quão difícil é se equilibrar nesse mundo que nós vivemos. Mas nos ajuda a nos equilibrarmos na Tua palavra, a vivermos como o Senhor quer que nós vivamos. Cuida do nosso coração. Pai, quantas famílias têm se desestruturado por causa de dinheiro, por causa de ambição, porque tem colocado várias coisas na frente da família. Nos protege desse mal. E que as coisas mais importantes que possamos ter na vida seja a glorificação ao Teu nome, uma família em que nós podemos cuidar, tratar e se relacionar, e um trabalho para que nós possamos nos sustentar e também abençoar aos outros. Muito obrigado, porque o Senhor é maior do que esse Deus. Muito obrigado porque o Senhor está além desses deuses que nós criamos e adoramos no nosso dia a dia. Muito obrigado, porque quando um servo do Senhor se encontra com um rei na terra, Faraó, é Faraó quem o inveja, e é o Senhor quem o abençoa, porque o Senhor é o dono da terra e de todas as coisas. Muito obrigado por esse poder que flui do Senhor e que chega até nós. Nos ajuda, nos dá força no Espírito Santo, para que sejamos fortes, para não cairmos na tentação do Egito e de Faraó. Nos abençoa, em nome de Jesus. Amém e amém. Queria chamar os presbíteros aqui à frente.
Hoje é um dia especial. Hoje é um dia especial. Hoje nós temos o batismo do Miguel, o filho do Felipe e da Ana Paula. Podem vir vocês dois também. E explicando à igreja, irmãos, nós batizamos as nossas crianças do mesmo jeito em que as nossas crianças eram circuncidadas no Antigo Testamento. Para mim, esse é um dos momentos mais importantes da vida do Miguel. Mas mais importante mesmo é na vida de vocês dois. Ô, seu Ademir, se esconde aí não, seu Ademir. Seu Ademir, vem para cá. Escondido aí. Seu Ademir está radiante hoje. E hoje, irmãos, nós não estamos aqui batizando o Miguel, dizendo que o Miguel está salvo. Miguel vai crescer, se Deus quiser, com saúde, com consciência. E lá na frente, Miguel vai tomar uma decisão por Cristo. E lá nós vamos fazer a pública profissão de fé do Miguel. Esse é um ato muito importante para nós. Porque não só para o Miguel, mas porque o Felipe e a Ana Paula farão o maior compromisso de suas vidas hoje, tirando o compromisso que eles já tiveram com Deus. Agora eles têm a responsabilidade de criar o Miguel nos caminhos do Senhor. E é duro. É duro, seu Ademir, ou não? O seu Ademir falou que se crê de verdade não é tão difícil, não. Mas vamos fazer algumas perguntinhas para vocês? O Felipe estava mais preocupado que eu. O Felipe estava essa semana, ele me perguntou 2 vezes se eu já tinha decorado as perguntas. Não precisa decorar. Mas, a gente vai fazer perguntas para vocês. E aqui a intenção das perguntas não é avaliar vocês, que aqui ninguém está para avaliar ninguém. As perguntas que são feitas por mim, para vocês, são perguntas que vocês têm que responder para Deus. Do coração de vocês, para Deus. Então, a primeira pergunta é: credes em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao 3º dia, subiu ao céu e está assentado à mão de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos? Credes no Espírito Santo, em uma só igreja universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna? Prometeis que, se o Senhor Deus for servido conservar a vida deste vosso filho até a idade da razão, a vez de instruí-lo na crença seguida pelo povo de Deus, como vem ensinada na Sagrada Escritura? Prometeis ensinar-lhe a ler, para que venha a ler por si mesmo a Santa Escritura, orar por ele e com ele, servi-lhe vós mesmos de bons exemplos de piedade e religião, e esforçar-vos por todos os meios designados por Deus para criá-lo na disciplina e na correção do Senhor? Prometeis ler com ele a Bíblia e trazê-lo à igreja com assiduidade, ensiná-lo desde as mais tenra idade a respeitar o culto divino e a participar dele? Amém. Queria chamar as 2 avós aqui. Pode vir, irmã Valéria. Venha.
para vocês, vós e vô, saibam que esse dia também é muito importante. Porque nós sabemos de que nós sabemos o quanto que é importante vocês na vida do Miguel. Não só no cuidado, quando o Miguel adoece, quando faz as coisas, mas principalmente vocês têm que chamar o Felipe, chamar a Ana Paula e puxar a orelha quando eles não estiverem cumprindo o que eles acabaram de prometer. Vocês sabem da importância que é criar o Miguel nos caminhos do Senhor. Então que Deus abençoe vocês também. Tá bom? Nós vamos orar por vocês, nós vamos orar por vocês dois e a gente vai orar pelo Miguel. Tá bom? Vamos orar? Queria chamar a igreja a orar, abaixar sua cabeça. Senhor bendito, muito obrigado, Pai, por esse momento. Muito obrigado porque o Senhor nunca apartou do Senhor as crianças. O Senhor sempre chamou as crianças para perto de Ti. Muito obrigado porque o Senhor as inseriu na aliança. E a gente tem agora a gratidão e a honra de batizar o Miguel. Nós colocamos diante do Senhor a vida do seu Ademir, a vida da irmã Valéria e a vida da irmã Marli. Como avós dessa criança, que o Senhor os abençoe grandemente, que o Senhor os dê sabedoria, para poder também cooperar nesse trabalho de criar o Miguel nos caminhos do Senhor. Que o Senhor derrame bênçãos sobre eles. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, outra coisa importante também é o seguinte, coisa muito importante nisso, e agora em especial uma palavra aos pais, é que a responsabilidade de cuidar do Miguel é da Ana Paula e do Felipe. Só que é nossa também. De todos nós. Agora o Miguel é inserido no povo de Deus. E todos nós temos responsabilidade sobre o Miguel. Não é só os avós, não são só os tios, que estão aqui. Todos nós. Por isso, pais, que quando algum diácono, quando o pastor, escuta essa vocês dois aqui, novinho, vocês dois novinhos, viu? Quando nós formos chamar a atenção da Ana Cecília, chamar a atenção da Maria, o Isaac que ia chegar hoje, mas chega amanhã, não é para o pai ficar com raiva. Não é para o pai ficar com... Quando a gente tiver que chamar a atenção do Cauãzinho aqui, que é uma bênção, Quando a gente tiver que chamar a atenção do Nicolas. Porque a gente também foi chamado para cuidar das nossas crianças. Todos nós. Tá bom? Todos nós. A responsabilidade também é da igreja. Vovô? Vamos lá, meu filho. Miguel, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos ficar de pé, igreja? Vamos ficar de pé e vamos orar pelo Miguel. Senhor Deus, nós estamos aqui, Pai, diante de um momento muito importante na vida dessa família. Muito obrigado porque o Senhor cuidou do Miguel na barriga da Ana Paula. Mesmo quando a Ana Paula teve as complicações da gravidez, o Senhor cuidou o tempo inteiro. E o Senhor, através da sua graça, o Senhor trouxe o Miguel com saúde. O Senhor trouxe Miguel em plenas condições de conviver conosco. Nós colocamos agora, Pai, não só a vida do Miguel, mas a vida do Felipe também em Tuas mãos. Como esposo, como pai, que o Felipe cuide do Miguel.
com toda a responsabilidade que ele agora tem sobre o Miguel. Que o Senhor também abençoe a Ana Paula, que ela seja uma mulher sábia, que edifica o seu lar. E que eles dois, Pai, possam cuidar do Miguel nos caminhos do Senhor. Para que o Miguel, quando chegue na idade da razão, ele possa ter uma decisão de caminhar contigo, de ser peregrino nessa terra, como todos nós que somos povo de Deus. Que o Senhor abençoe esse casamento, que o Senhor abençoe o Davi também, dessa família, que o Senhor cuide dos dois, e também que o Senhor cuide de todas as nossas crianças. Nós colocamos nossas vidas em Tuas mãos, em nome de Jesus, amém e amém. 1 Coríntios capítulo 11. Hoje é um dia especial porque hoje nós temos 2 sacramentos no nosso culto, né? Sacramento é aquilo que torna visível a nossa fé, a nossa crença no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu quero convidar os irmãos a abrir suas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Amém? A palavra do Senhor diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Irmãos, hoje eu estava conversando com uma pessoa no WhatsApp, perguntando como que ela estava, como que estava a família dela. E ela falou bem assim: olha, pastor, o meu marido adora a Santa Ceia. Ele não gosta de perder uma Santa Ceia. Para ele a Santa Ceia é muito importante. Aquilo ficou gravado no meu coração. Porque às vezes a gente, crente antigo, né? A gente vai tomando e a gente acha que a gente está tomando um suquinho de uva e um pãozinho, como se fosse um mero pão que a gente vai ali na padaria e a gente compra, e a gente toma um suco de uva que a gente vai ali na padaria também, aqui na esquina, e compra. Mas não. O texto diz que o pão tem um simbolismo, que é o corpo de Cristo, e o suco de uva tem um simbolismo, que é o sangue de Cristo. Vocês precisam fazer isso para vocês lembrarem da morte do nosso Salvador. As crianças ouçam e aprendam. É isso aqui que fortalece a nossa fé. Nos dias que você estiver sofrendo, com dificuldade, ou precisando tomar uma decisão, como Jacó, lembre-se daquilo que Cristo fez na cruz por nós. E o nosso coração, que fica muitas vezes
fixados, buscando plenamente as coisas da terra, nesse momento nosso coração se encontra com o céu. Que nós possamos não somente comer um pão, mas principalmente lembrar da importância disso na nossa fé. E como que isso aqui aumenta, alimenta. Porque eu sei de uma coisa: se o meu Salvador vive, Ele vive porque Ele venceu a morte. E se Ele venceu a morte, o que é o boleto que eu tenho que pagar amanhã? Essa é a nossa esperança. Vamos orar? Senhor bendito, muito obrigado pela Tua sabedoria, e porque na Tua soberania o Senhor trouxe coisas visíveis a nós, para lembrarmos de coisas eternas, para lembrarmos do Teu poder, da Tua majestade, da Tua divindade, para mostrar que o Senhor está muito além das coisas dessa vida, para mostrar que nós não somos daqui, que dentro do Teu plano de redenção e de salvação existe um lugar além, existe um lugar lá, onde o Senhor está formando. Que o Senhor cuide de nós e que a ceia do Senhor fortaleça a nossa fé. Este é o cálice que tomamos em memória do Senhor, e este é o pão que comemos em memória do Senhor. Agradecemos a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Aquele que frequenta uma igreja evangélica, confessa o Senhor como Senhor e Salvador. Aqueles que vão participar também, se puderem se levantar para ficar mais fácil para os nossos irmãos.
o Deus Criador. Toda a terra celebra a Ti, com cânticos de júbilos, pois Tu és o Deus Criador, pois Tu és o Deus Criador, pois Tu és o Deus Criador. E o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a glória. Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Senhor Deus, tomado desse espírito que nos comove da Santa Ceia, por mais que saibamos que a morte de Jesus foi para nos dar vida, e uma vida em abundância, saber que nosso Salvador foi maltratado, subjugado, ali naquela cruz, é um sentimento de compaixão, ao mesmo tempo que nos traz esse sentimento de vitória. Obrigado, porque o Senhor não nos deixa esquecer o que o Senhor fez na cruz por nós. Muito obrigado, porque a ceia nos leva para o céu, para o lugar que nós precisamos ter saudade, nós precisamos ter vontade de ir, porque o céu é viver na Tua presença plenamente. Muito obrigado, porque a gente pode desfrutar isso aqui na terra. Nós colocamos a vida da Tua igreja em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos aos avisos.